Que bom que você está assistindo ao programa Novo Mundo Convida. Eu sou Irã Ravache e hoje sentado aqui no lugar da minha colega psicóloga Neliana Figli. E o convidado é especial já há muito tempo, eu já sou fã. Seja bem-vindo, Quirino Cordeiro. Doutor Quirino Cordeiro está aqui na bancada, não é aqui agora não, mas na bancada do programa. Bate pronto, né? Não é a primeira vez. O senhor esteve, e nós estamos na terceira edição, tivemos em 2023, 2024, agora 2025. O senhor esteve no segundo programa. O primeiro foi com o Dr. Ronaldo Laranjeira e em seguida foi com o senhor. 3 anos já se passaram, né, doutor Quirino? Seja bem-vindo. Antes de mais nada, muito obrigado, Irã, pelo convite. Obrigado ao pessoal do Novo Mundo pela gentileza de me proporcionar a oportunidade de estar aqui novamente com vocês. Estive aqui na primeira edição. No início, né, do programa, no ano de 2023. Exatamente. Então, e já tivemos em outros programas, sim, em outros... Eu sempre gosto de sentar com o Dr. Quirino, porque o Dr. Quirino é o homem de alguns números exatos, né? E eu já vou começar contando para vocês e vou passar a palavra. Para quem não sabe, o doutor está 2 anos e meio à frente de um projeto do governo do estado de São Paulo, em conjunto com a SPDM, que faz a gestão, que é o Hub de Cuidados em Crack e Outras Drogas, que fica ali na Tiradentes, ali bem no centro de São Paulo, em conjunto com a unidade Recomeço Helvétia. Desde abril de 2023, eu estava do seu lado, o doutor Quirino parou e falou assim: Irã, eu não sei por que eu assumo essas coisas, né? E o doutor já veio do governo federal, no governo anterior, com o Senapred, aí é chamado pelo doutor Ronaldo, pelo governador Tarcísio, para assumir o Hub. Que não parou, né, doutor? Todo dia lá, me conta um pouquinho o que é, o porquê é chamado de Hub, para quem está assistindo. Bom, Irã, então, eu estou como diretor desse serviço do governo do estado de São Paulo. Diretor-geral. Hub de Cuidados em Crack e Outras Drogas. Esse serviço, Irã, foi concebido com a ideia de se criar um serviço que pudesse ajudar no tratamento e na recuperação de pessoas que apresentam quadros graves de dependência química e que frequentavam, então, a Cracolândia, na região central do município de São Paulo. Esse serviço veio, Irã, em substituição ao antigo Cratode, que era o centro de referência de álcool e tabaco. Exatamente, de álcool, tabaco e outras drogas. Também um serviço do governo do estado de São Paulo. O senhor tem o número de quando começou o Cratode? Estamos falando o quê? De 10 anos o Cratode? Mais de 10 anos. Mais de 10 anos. Nossos colegas todos, Marcelo Ribeiro e vários outros. Cratode era um serviço importante, né, para o estado de São Paulo. Só que a ideia, então, dessa nova gestão do governo do estado de São Paulo foi transformar o Cratode num outro serviço, então no Hub, com o objetivo de focar as suas ações mais especificamente na Cracolândia, com uma ideia, Irã, de reduzir as barreiras de acesso a tratamento das pessoas ao tratamento. E é interessante que eu gostaria que o senhor falasse para quem está assistindo, por que Hub, né? Porque o Hub, para quem não sabe aquele aparelho com várias entradas e várias conexões? E isso, na época, eu falei assim, nossa, que sacada boa, né? Que termo bacana, porque tem várias entradas. E começou assim, vinha de todo quanto é tipo de local? A ideia, então, né, do Hub, em que pese, a ideia foi criar um serviço que pudesse atender primordialmente as pessoas que frequentavam a Cracolândia. O Hub, num primeiro momento, acabou sendo um serviço portas de abertas, acolhida para as pessoas que acabavam vindo das mais diferentes regiões da cidade, do estado de São Paulo. Nós acabávamos recebendo até, Irã, pessoas de outros estados. Porta aberta. Serviço porta aberta, um serviço
que contava então com um pronto-socorro, um pronto atendimento. Lá nesse pronto atendimento nós tínhamos médicos, psiquiatras. Ainda tem. Tínhamos também médicos clínicos e infectologistas para podermos dar conta de todas as diferentes necessidades dos pacientes. E nós, Irã, então, recebemos as pessoas nesses diferentes contextos, ou seja, a ideia basicamente é que no Hub, então, nessa ideia de concentrar num determinado ponto pessoas vindas das mais variadas situações, dos mais variados locais, dos mais variados momentos de necessidade de cuidados. As pessoas, então, acabavam confluindo para um único local, lá para o nosso serviço, e lá, então, com esses profissionais todos, nós avaliávamos as pessoas e, a partir desse ponto, encaminhávamos as pessoas de acordo com as suas reais necessidades. Eu tenho uma frase desse senhor médico, psiquiatra, que eu escutei em outros carnavais, que era, quando o senhor na Senapred, ele falava assim, palestra sua, eu assistindo, quando há a oportunidade de tratamento, o leito tem que estar disponível para aquele, porque aquele é um momento único, né, Quirino? Eu lembro que isso é um conceito seu. Eu queria, e o Hub, de uma certa forma, teve um momento que eu vi você fazendo um filme, a pessoa chegando da rua. Como é essa sensação, Quirino, depois de muito tempo no serviço público e como médico, participando de várias secretarias, ter o leito disponível para tratar? Você sentiu que ia ser uma mudança de paradigma, de Vitória? Não tem dúvida, Irã, porque... Você lembra disso, né? Sim, a pessoa com dependência química, muitas vezes, ela é movida por uma certa ambiguidade, por uma certa ambivalência. Então, o indivíduo, num determinado momento, ele acha que ele precisa do cuidado, mas se o cuidado não estiver ali disponível, à mão, disponível, naquele momento, ele pode claudicar, ele pode pensar que talvez não seja o melhor momento para ele e desiste. A gente perde a janela. Você perde a janela de oportunidade. Então, um indivíduo que poderia ser ajudado, poderia ser cuidado, se o serviço não estaria disponível, ele pode desistir. E a ideia do Hub, então, de ser um pronto-socorro, de portas abertas, funcionando 24 horas, com uma equipe ali disponível, a ideia é que pudesse dar conta das pessoas. Mas, só para aproveitar, aí depois, com o passar do tempo, o que a gestão do governo do Estado de São Paulo, em parceria, Irã, com a gestão da prefeitura do município, começou, então, a entender, é que precisávamos fortalecer o foco desse serviço, que era, na verdade, a Cracolândia, que era a grande ferida aberta, a grande chaga aberta no coração do município de São Paulo. Aí, então, nós reorganizamos o serviço para que nós pudéssemos focar mais especificamente na Cracolândia. De quem vem de lá. E esse é um número que eu tenho aqui, eu vou repetir o número para o senhor comentar. E esse número é importante, porque a gente fala de um serviço, de uma casa, com alguns psicólogos, psiquiatras, com uma equipe multidisciplinar, e a gente pensa os números são o seguinte, em 2 anos e meio, de abril de 2023 para cá, catalogado em encaminhamento, ou seja, passou nessa unidade, passou sobre os cuidados da equipe do Dr. Quirino e foram encaminhados para tratamento 26 mil seres humanos. Desses 26, 18 mil foram para instituições hospitalares e 8 mil para centros comunitários terapêuticos para acolhimento, conforme a demanda e o caso. Queria que o senhor comentasse um pouco esses números. Pode botar um sorriso no rosto aí, doutor, porque não é um número baixo no meu entendimento. Trabalho, foi fácil, né? De fato. Foi fácil, né? Tranquilo. Foram 2 anos e meio de... 24 horas. 24 horas. São números superlativos, são 18 mil encaminhamentos para hospitais. E esses hospitais com enfermarias, com leitos especializados. Eram casos clínicos graves. No tratamento de pessoas com dependência química, a maior parte dos indivíduos que foram encaminhados para hospitais, além do quadro de dependência química, apresentavam também quadros psiquiátricos comórbidos, alguns indivíduos com quadros clínicos associados, são pessoas em situação de grande vulnerabilidade social e que, infelizmente, apresentavam
quadros bastante complexos e que precisavam de um tratamento em regime de internação hospitalar. E aí nós tivemos também encaminhamentos na ordem de 8.000 encaminhamentos nesses 2 anos e meio de funcionamento do Hub, para acolhimento em comunidades terapêuticas. Indivíduos que também apresentam quadros graves de dependência química, que precisavam então de tratamento em regime de cuidado, um local protegido, mas não necessariamente um hospital. Então esses indivíduos com quadros não tão complexos eram encaminhados para comunidades terapêuticas. Ou seja, só para a gente entender então, Irã, é que o encaminhamento dessas pessoas acabava obedecendo rigorosamente às necessidades de cada indivíduo, porque esse é um outro ponto importante. Quando a gente fala de dependência química, a gente precisa customizar o atendimento, ou seja, a gente não pode pensar que a gente vai ofertar um tipo único de cuidado e vai dar conta de toda a complexidade, diversidade dos casos. Eu vou falar aqui com um médico psiquiatra que esteve no governo federal, agora no governo estadual, e eu tenho pura convicção de que foi encaminhado, relocado para algum outro serviço, vai fazer de forma muito cuidadosa. Não existe tratamento em dependência química generalizado. Você pode até, num primeiro dia, fazer um protocolo igual a todos, mas depois, no segundo, já é caso a caso, né? Desses 26.000, alguns são repetidos, que voltam porque ou teve uma recaída, ou ficaram assustados, por algum motivo, voltaram. E a porta aberta do Hub, ela teve um período que depois passou a ser uma porta que a gente não pode chamar de fechada, mas um funil mais específico. Uma porta referenciada. Referenciada por uma questão de gueto local, que é as cenas de uso, de cenas abertas de uso, que é a antiga, como a gente denominava, a Cracolândia, que são cenas abertas de uso. Na sua avaliação da porta aberta de abril de 2023 para agora, quais são as características que mudaram e o que o senhor pôde trazer de observações sobre esse funil que teve, essa mudança de paradigma de atendimento? Sim. Então, como nós estávamos conversando, nós tínhamos então esse serviço, o Hub, que tinha porta aberta, recebia as pessoas 24 horas, recebia pessoas por demanda espontânea, naquela ideia, naquele conceito inicial do Hub, né, de receber os indivíduos nas mais diferentes situações. Então, recebíamos lá pessoas que procuravam espontaneamente o serviço, que eram levadas por familiares, que eram levadas por equipes do Estado, da Prefeitura e até do próprio Hub. Equipes de abordagem de rua, ou seja, nós tínhamos equipes profissionais da área de saúde, da área de assistência social, que iam até as pessoas que estavam em situação de rua e buscavam mobilizar as pessoas para o tratamento. Recebemos do Hub pessoas encaminhadas por serviços de saúde, por serviços da rede socioassistencial. Recebemos no Hub pessoas encaminhadas por forças de segurança pública, policiais militares, Guarda Civil Metropolitana, enfim. A ideia então do Hub era essa. Quanto tempo durou isso? Com a porta aberta, durou cerca de quase 2 anos. Bastante, hein? Mas aí, o que acabou acontecendo é que a ideia mesmo, né, da concepção do Hub, desde o início, em que pese o Hub ter funcionado nesse esquema de porta aberta, recebendo as pessoas, mas sempre houve essa ideia de focar nessa grande cena aberta de uso de drogas, que é a Cracolândia. A Cracolândia, Irã, funcionou aqui na região central do município de São Paulo durante 35 anos. Começou em 1990 e chegou a ter ali no que é chamado de fluxo, que era o coração da Cracolândia ali, mais de 2.000 pessoas. Num dia. Exatamente, pessoas que frequentavam ali o fluxo. E existia também uma outra região que se convencionou a chamar de franja da Cracolândia, que era aquela região ao redor e que tinha talvez um número parecido de pessoas. Por quê? Porque, na verdade, as pessoas que ficavam na Cracolândia, elas não ficavam, obviamente, 24 horas ali dentro. Elas saíam, elas caminhavam, elas circulavam. Então, existia ali essa região central da Cracolândia e uma região
periférica, e que tomava inúmeros quarteirões. E era uma região absolutamente sitiada. Era uma região que era dominada ali pelo narcotráfico. O Estado não estava presente ali dentro. Né? Era uma região... sei como é, porque eu sou do Rio de Janeiro. Né? Então era... Eu conheço bem a situação de algumas comunidades do Rio de Janeiro. Quando nós começamos, todos os amigos que estão nos acompanhando aqui, só para que os amigos possam entender, quando nós começamos lá na Cracolândia, por exemplo, eu me lembro, porque o hub fica ao lado ali de onde funcionava, de onde as coisas aconteciam ali nessa região da Cracolândia, nós não conseguimos entrar lá. As equipes de abordagem de rua que buscavam mobilizar as pessoas para o tratamento não conseguiam entrar lá dentro. As forças de segurança pública, polícia militar, polícia, guarda civil metropolitana, não entravam dentro da Cracolândia. Toda aquela região era dominada pelo crime organizado e, infelizmente, acabava usando as pessoas com dependência química como verdadeiros aviões, escudos humanos, ou seja, ficavam aquelas pessoas com dependência química ali, sob julgo do traficante, o traficante ficava escondido atrás daquelas pessoas, vendendo droga e tal. E a grande questão também é que a Cracolândia não era só um lugar, né, de venda de drogas, de venda, consumo. Na verdade, o que se estabeleceu ali na Cracolândia e no seu entorno foi o que se convencionou a chamar de um ecossistema do crime. Ou seja, lá existia o crime de tráfico de droga, mas infelizmente, né, assim, as pessoas com dependência química, quadros graves de dependência química, muitas delas acabavam buscando conseguir recursos para bancar a dependência química, para bancar o seu vício, acabavam conseguindo recurso por meio de subsídios, crime contra o patrimônio. Sim. Então acabavam subtraindo celulares, enfim. E aí então nós tínhamos um outro crime, além do crime de tráfico de drogas, uso de drogas, nós tínhamos o crime também contra a pessoa, crime de furto, crime de roubo. Essas pessoas então tinham que trocar isso por dinheiro. Então existia todo um esquema organizado de receptação de material roubado. Até de quentinha. Aí, uma outra coisa que é interessante, ou seja... Até de subsídio. E aí, o que acabava acontecendo? Essas pessoas pegavam dinheiro e usavam dinheiro para droga, mas usavam dinheiro também para outras coisas, como, por exemplo, para sexo. Então, existia também uma situação de exploração sexual ali na região da Cracolândia, ou seja, eram mulheres, muitas menores de idade, que eram exploradas sexualmente naquele contexto. Além disso, Irã, para que as pessoas possam entender, o crime organizado também acabava se valendo dessa região aí, por exemplo, em estabelecimentos como pensões, hospedarias, bares, restaurantes ali no entorno, eram lugares que se armazenava drogas, para que depois a droga pudesse ser vendida, eram lugares que as pessoas utilizavam também para lavagem de dinheiro, ou seja, existiam lá hospedarias com a movimentação ínfima e que faturavam milhões de reais, ou seja, era um lugar que o crime organizado usava para lavagem de dinheiro, ou seja, existia ali naquele contexto uma situação que era inacreditável de exploração do crime organizado dessa grande miséria humana que se estabeleceu naquele local. Então, só para que as pessoas possam entender para finalizar, Irã, é que toda ação que o governo do Estado, que a prefeitura do Estado acabou realizando naquela região foi, por meio do hub e de outras estruturas essenciais, organizou ações de cuidado para as pessoas, para ajudar na sua efetiva recuperação da dependência química, mas a gestão do governo do Estado de São Paulo e da prefeitura também trabalhou muito para desarticular essas organizações criminosas que atuavam ali nesse ecossistema do crime, porque era uma situação complexa e as ações que precisavam ser organizadas ali precisavam ser igualmente um pouco mais complexas. Eu vou perguntar uma coisa para o senhor que tem a ver com sonho, né? Porque eu acho importantíssimo dar acesso a quem não sabe de números. 26 mil pessoas
É um sonho. Deveria ser 50, 60 mil pessoas. Dentro do sonho do médico psiquiatra, doutor Quirino, se pudesse ter a varinha, né, o acesso, o orçamento, qual seria o próximo passo, né? Então, nós temos o Hub, junto com a unidade Recomeço Helvétia, que consegue o acesso do ser humano para ser tratado. E ele vai encaminhado. Ok, então aquele deu certo. Aquele teve êxito, o quadro clínico dele evoluiu, né? Teve uma evolução do quadro. A gente pode repetir isso em outros pontos da capital? A estrutura governamental precisa de alguém com um outro pulso, com uma penetração. O que a gente tem que sacudir e movimentar? Você que já esteve no governo federal, você que já esteve em Secretaria de Saúde, agora no governo estadual, quem que a gente precisa bater, doutor Quirino, para sacudir um cobre, um saco de dinheiro para mudar isso? Porque você contou agora, vou terminar a pergunta, de questões sociais muito profundas. Porque é difícil, você vai lá, tira o cara... E tem uma questão social, que nem lactobacilo, né? Acerta 1, nasce 5. Onde é que a gente tem que cofre que a gente tem que mexer e que secretário que tem que entrar? Me fala do sonho do médico, sem política. Me fala do sonho do doutor Quirino. Tô te dando a varinha do mágico de Oz. Vai. A situação, como eu disse, ela é complexa, não existe, né? Esse também é outro ponto para a gente aproveitar a oportunidade para conversar. Não existe uma bala de prata, ou seja, você vai fazer essa ação e você vai dar um tiro certeiro no problema e vai X da questão, né? É difícil isso. Então começaríamos por onde, doutor? O que a gente precisa fazer é seguir o caminho que está em curso. E também para que quem está nos acompanhando aqui, né, aproveitar a oportunidade, possa entender, o Hub é a porta de entrada, na verdade, apesar de todos esses números superlativos, o Hub é a porta de entrada de um sistema, de uma rede muito maior, muito mais ampla de cuidado às pessoas com dependência química que frequentavam ali a Cracolândia. Doentes que estavam ali, que estão tendo cuidado. Exatamente. Então, assim, lá no Hub nós recebíamos as pessoas adoecidas, fazíamos lá a sua avaliação clínica e o encaminhamento para o hospital e para a cama terapêutica. Porém, o que acabou acontecendo primeiro é que nós começamos a receber um número gigantesco de pessoas. As pessoas buscavam o Hub, buscavam cuidado, buscavam tratamento. Então, o que teve que acontecer, já num primeiro momento, foi a ampliação de serviços de retaguarda. Então, o Hub, quando começou, tinha leitos exclusivos em hospitais especializados no tratamento de pessoas com dependência química, um pouco mais de 100 leitos. Hoje, nós temos mais de 700. Nossa! Nós hoje temos leitos exclusivos em comunidades terapêuticas, cerca de 600. Ou seja, se nós juntarmos só leitos hospitalares e leitos em comunidades terapêuticas, exclusivos para o Hub, ou seja, são leitos que recebem só pacientes no Hub. Isso daí dá cerca de 1.300 leitos. Só que, na verdade, não basta também internar. E olha que eu sou um defensor ferrenho de internações para pessoas com dependência química, porque em situações mais graves, a internação é ótima. Ela é, assim, perfeita. Ponto de saída, um ponto de, na verdade, saída do problema. Mas quando a gente pensa na recuperação como um todo, ela é um ponto de partida, é de onde a pessoa sai desse problema maior e começa, onde ela dá a partida rumo à sua recuperação. Então, a internação é importante, mas ali é o início do processo de recuperação. Então, o governo do estado de São Paulo trabalhou de maneira muito forte ampliando os leitos, mas depois, Irã, o governo começou a trabalhar também no que nós chamamos porta de saída, alguma recuperação. Então, o governo do estado de São Paulo começou a investir em casas terapêuticas, que é uma novidade também nessa política pública do governo do estado de São Paulo, que passa a receber as pessoas que saem
dos hospitais. Porque quando a pessoa está internada no hospital ou na comunidade terapêutica, durante ainda o processo de internação, se a pessoa tem família, essas entidades buscam aproximar as pessoas das famílias, reatar os laços. Mas, infelizmente, muitas das pessoas, por conta, né, de todo o processo doloroso, dependência química, destrutivo, acabam perdendo o contato com a família, enfim, e acabam ficando só no mundo. Essas pessoas, então, elas precisam de suporte de serviços da rede socioassistencial. Então, a Governança São Paulo começou a organizar esses serviços, as casas terapêuticas. E a prefeitura começou a organizar um outro tipo de serviço, que são os SCPs, que é o Serviço de Cuidado Prolongado. Basicamente são lugares, tanto a Casa Terapêutica do Governo de São Paulo, quanto esse Serviço de Cuidado Prolongado da Prefeitura de São Paulo, depois da internação, as pessoas precisam ainda permanecer num lugar protegido, para que elas possam, aos poucos... Quem é que gerencia tudo isso? A SPDM ou a Unidade de Recomeço? Elvétia? Porque precisa de um staff. Lá, o teu staff no Hub, está falando de quantas pessoas lá? Hoje no Hub nós temos trabalhando conosco ali mais de 200 pessoas. Na casa? No Hub. Na casa lá. Exatamente. E para atender toda essa demanda de fiscalização da pessoa que sai, estamos falando de mais um tanto de gente? Olha, eu não consigo nem imaginar, né? A gente tem, novamente, né, para o Hub, são vários hospitais. Então, a gente pode falar, por exemplo, de alguns hospitais como o Hospital Lacan, que fica em São Bernardo do Campo, o Hospital Bairral, que fica em Itapira, o Bezerra de Menezes, que fica no Espírito Santo do Pinhal. A gente fala do Hospital Pinel, que fica aqui em São Paulo, o Instituto Perdizes, também aqui na capital. Está perto do ideal, do que você chama? Então essa que é a questão, ou seja, nós temos uma demanda que é muito grande. Nós estamos trabalhando e focando agora na Cracolândia. E só para avisar, né, tem muita gente talvez nem tenha acompanhado essa questão de perto, mas em maio desse ano, de 2025, aquela situação de mais de 2.000 pessoas no fluxo, aquela situação de verdadeira indigência, a Cracolândia ela foi totalmente desarticulada, né? A Cracolândia vinha funcionando agora, né, nesse último momento, ali na rua, na Rua dos Protestantes, ali, né, perto da Estação da Luz, e a Cracolândia ela foi totalmente desarticulada. Hoje não existe mais a Cracolândia em São Paulo. Agora você vai falar, existe problema com drogas em São Paulo? Existe. Existe problema com drogas no Brasil inteiro. Mas a Cracolândia, né, essa região onde pessoas vendiam, compravam, consumiam drogas, onde existia, como eu já disse aqui para você, todo esse crime organizado explorando essa situação de miséria humana, isso acabou. E acabou porque as ações que foram realizadas ali, Irã, foram ações que buscaram, desde o início, articular políticas públicas, políticas de cuidado da saúde, o que nós fazemos lá no Hub, e nós ali trabalhamos de maneira articulada com serviços da rede socioassistencial, como eu falei, ajudando as pessoas na reinserção social. Nós trabalhamos políticas públicas articuladas, por exemplo, até com as forças de segurança pública. Existiam, Irã, ali na Cracolândia, ações de abordagem, por exemplo, das forças de segurança pública. Em cada uma das abordagens que as pessoas eram identificadas, para ver, enfim... tinha antecedentes criminais. Tinham antecedentes criminais. Então, toda essa abordagem que a Força de Segurança Pública fazia, nesse momento, muitas pessoas acabavam optando pelo tratamento, pedindo para os policiais que chegavam lá, falaram, não aguento mais ficar aqui, eu estou na petição de miséria, me ajuda a sair daqui. Os policiais levavam para a gente, assim, vários pacientes, por demanda espontânea, pedido dessas pessoas. Esse é um outro ponto também, só para chamar a atenção aqui, né, porque quando nós começamos com o Hub, lá em abril de 2023, foi uma situação que nos chamou a atenção, porque quando nós iniciamos ficou aquela ideia, né, caramba, será que as pessoas vão se mobilizar para o tratamento? Pô, tinha gente lá na Cracolândia, né? Você sabe disso, está lá mais de 10 anos vivendo naquela situação. E aí quando nós falamos, não, vamos reduzir as barreiras de acesso, vamos
não é abrir a porta, é arreganhar a porta para que as pessoas possam chegar aqui, receber tratamento, cuidado. A gente vai se virar, vai mandar essas pessoas para onde tiver vaga, a gente vai se virar aqui. Tanto é que você falou de contratar a gente, quando a gente começou ali, nós tínhamos 2 psiquiatras na porta, nós aumentamos para 3 logo de cara, e tivemos que aumentar a equipe de enfermagem, aumentamos leitos lá no próprio Hub. Nós iniciamos, quando era o Cratode lá, o serviço ao qual nós substituímos, o Cratode tinha 20 leitos, nós aumentamos para 40, depois 60, e agora a perspectiva é irmos para 80. Tudo isso porque as pessoas começaram a buscar a internação. Então, esse é um ponto importante, porque tem muita gente que fala assim, não, dependência química, internação, isso daí não funciona, o dependente químico não quer isso. Mentira. Isso é mentira. A hora que você oferta a internação, as pessoas... Todo mundo quer tomar banho. As pessoas querem. Todo mundo quer tomar banho espiritual, todo mundo quer acordar de novo, todo mundo quer respirar. O país quer respirar. Eu vou perguntar... Então, calma, eu não vou fugir da sua... Antes de você perguntar a próxima, eu não vou fugir. A sua vara de condão. Eu não vou fugir, não. O que é que nós temos que fazer? Porque o senhor esteve no governo federal, sabe como é que é a máquina, o senhor está no governo estadual, sabe como é a máquina. Eu sou um cara preocupado, a gente conversa muito, querida, há muitos anos, você e eu, e você com muitos colegas meus, onde é que a gente tem que bater na porta, quem que a gente tem que derrubar ou colocar, qual é a grande mágica para a gente poder fazer aquele sonho, o leito disponível para quem quer. É isso. Então, a gente a gente tem que fazer para o Rio de Janeiro fazer isso? Então, a gente precisa cada vez mais... Para Campinas fazer isso? A gente precisa cada vez mais oferecer oportunidades de cuidado para as pessoas. É isso. E tem um outro aspecto quando a gente fala disso, William, porque isso a gente começou a perceber também lá na Cracolândia, né, quando nós estávamos ali imersos ali no problema, é que durante muitos anos, o que acabou acontecendo assim, não é que o poder público não conseguia ajudar as pessoas a saírem, não. Nós tínhamos trabalhos realizados com os colegas lá da Universidade Federal de São Paulo, da Unifesp, que mostrava que a cada ano saía muita gente de lá, mais ou menos 20% das pessoas que estavam na Cracolândia conseguiam sair, né? E o que acabava acontecendo? Outros 20% entravam. E entrava às vezes mais do que isso, né? Por isso que a Cracolândia foi crescendo. Então, existia esse turnover, né? Então, saía gente, entrava gente. Saía gente, entrava gente. Então, uma outra coisa que a gente também não pode perder aqui a noção... A informação. É que, infelizmente, né, por uma série de problemas, infelizmente, novas pessoas com dependência química, a cada dia, acabam se desgarrando das suas famílias, perdendo suporte social, indo para as ruas. Então, essa questão que nós chamamos do influxo, ou seja, novas pessoas chegando a cada dia em cenas abertas de uso. Aqui na região central, nós estamos aqui em São Paulo, a região central do município de São Paulo recebe diariamente gente vindo de outras regiões aqui da cidade, vindo de outros municípios aqui de São Paulo, vindo de outros estados, que chegam aqui na região central. Então, a gente precisa também de políticas públicas para reduzir esse influxo. Como é que a gente faz isso? Por exemplo, ofertando cuidado apropriado para pessoas com dependência química ali onde eles moram. E no começo, a hora que a pessoa começa a apresentar problema, você não vai deixar o cara chegar numa situação de maior gravidade, maior vulnerabilidade, nesse momento que ele já está indo para a rua, para você pensar em ajudá-lo. Não, você precisa ajudar esse camarada na hora que começa a ter o problema. Então, assim, tudo isso para dizer que a minha varinha de condão, ela não ia ter, assim, insisto, voltando à alegoria que eu usei inicialmente, não ia ser uma varinha de condão que ia conseguir dar um tiro, um tiro só. Certeiro. Mas... Qual a primeira bala iria para onde? A primeira bala iria para a gente montar outras unidades, aumentar a oferta de cuidados de leito. E cuidados, Oirã, cuidados apropriados, porque tem muitos cuidados também, e a gente pode conversar sobre isso, porque existem muitas ações que pretensamente, né, buscam ajudar as pessoas, mas que muitas vezes carregado de um assistencialismo. Então, eu vou te dar uma introdução. Ao invés de ajudar essas pessoas, acabam cronificando a situação dessas pessoas nas ruas. Eu, durante
faculdade e depois eu fiz algumas ações assistencialistas mesmo, para bastante conhecer como é esse movimento desse gueto do uso abusivo de substâncias em cenas abertas na cidade, a Cracolândia. E o nome já diz, Cracolândia, crack. Uma moça lá, eu entrando, dando comida, ela falou assim, era uma ex-paciente da Clínica Vale Verde, que a gente trabalhou durante o feminino, e ela foi nossa paciente lá. Ela é da Zona Norte, e ela foi para o centro porque ninguém da família dela ia até o centro buscar ela lá. E ela falou assim, mas aqui eu tenho tudo. Aqui eu tenho médico, aqui eu tenho comida, 4, 5 vezes por dia, aqui eu tenho dentista, aqui eu tenho clínico ginecologista, aqui eu tenho tudo. E ela falou uma frase, quando parar esse assistencialismo paternal, pode ser que a coisa mude. Mas se parar, morre todo mundo, tá, Irã? Ela falou assim, morre todo mundo em questões de semana, começa a ter gente caída no chão aqui. Como é essa relação que você comentou aqui um pouquinho antes da gente começar a entrevista? O subsídio que ajuda e cuida é o mesmo subsídio que adoece? Como é que a gente... Ou pelo menos que cronifica a situação dessas pessoas nas ruas. Né? Porque eu tô dando dinheiro para você ficar limpo, mas é o mesmo dinheiro que faz você comprar droga. Como é que tá esse sistema? É o sistema atrapalhando, ajudando? Como é que você vai dormir? Eu queria estar na sua pele nessa hora, querido. Esse é um cenário difícil, Irã, porque é óbvio... que o dinheiro tem que chegar. Que nós temos seres humanos, irmãos nossos, em situações de petição de miséria. Vulnerabilidade total. E que precisam de um prato de comida. Só que a gente não pode finalizar as nossas ações no prato de comida. Né? Nós precisamos ter ações que busquem efetivamente ajudar as pessoas a saírem de lá. O grande problema é que tem muita gente que ganha muito, direta ou indiretamente, só dando prato de comida. Uma máquina. Ações assistencialistas, elas acabam, infelizmente, cronificando as pessoas na rua. As pessoas não vão na rua, obviamente, elas não vão parar na rua para ganhar um prato de comida. Só que, na verdade, a partir do momento que elas estão lá na rua, se elas não encontram ofertas do poder público que as auxiliem a sair dessa situação e encontram só ofertas do poder público que ajudam a empurrá-las para essa situação de marginalidade, permanecer, né? E permanecer nesse contexto, as pessoas não vão conseguir sair de lá. Né? Claro que é muito mais fácil. Você está falando de contrapartida? Sim, claro. Você está falando de contrapartida? Ou seja, eu vou te dar o subsídio com dinheiro, mas em contrapartida eu quero que você se trate. Isso? Lá no Hub, por exemplo, né, cerca de 70% das pessoas que são ou foram atendidas lá no Hub recebem algum tipo de benefício. Estou falando de benefício pecuniário, recebe dinheiro do poder público. E aí é uma situação super delicada. E esse é um debate difícil de fazer, porque sempre que você começa um debate como esse... Nossa, aí, pancadaria. Exatamente. Aí muita gente chega e fala, caramba, então você quer desprover essas pessoas de cuidado, de assistência. E não é nada disso. Você é um demônio, olha o que você está falando, né? Se você simplesmente pega um dinheiro vivo e dá na mão de uma pessoa que estava na Cracolândia, caramba, não precisa ser um especialista em dependência química para saber que parte desse dinheiro vai acabar indo direto para o narcotráfico. Para o crime organizado. Porque essa pessoa não tem condições, naquele momento, de usar esse recurso em seu benefício. Ela vai usar esse recurso para comprar droga lícita e ilícita. Ela vai usar crack, ela vai usar álcool, enfim. Por quê? Porque ela apresenta um quadro grave de dependência química, ela não controla mais as suas ações. E o poder público precisa estar atento a isso, porque senão as mesmas ações, como você disse, que são ações que podem ajudar essas pessoas, podem infelizmente empurrá-las cada vez mais para baixo. Então, a política pública ela tem que ter um caráter assistencial, mas ela não pode se encerrar aí. A política pública ela precisa ter um caráter emancipatório.
É claro que é muito mais fácil falar do que fazer. Agora, nós, eu faço parte... Isso é um dado, né, querido? Eu faço parte de um grande grupo aí, né, que está trabalhando, de pessoas da gestão pública, do governo estadual, da gestão pública do governo municipal aqui de São Paulo, da SPDM, que faz a gestão desses serviços, e de outras entidades que fazem gestão de outros tantos serviços que compõem essa grande rede de cuidado, por exemplo, de pessoas com dependência química. Nós temos buscado trabalhar com ações efetivas para o resgate dessas pessoas, né? E isso daí tem funcionado, ou seja, nós tínhamos uma grande cracolândia na região central do município de São Paulo até maio deste ano de 2025, hoje nós não temos mais. Então, assim, nós precisamos encarar esse problema com a seriedade que ele merece, sob pena de nós continuarmos remando contra a maré. E é interessante, né, Irã, porque a Cracolândia aqui de São Paulo tinha 35 anos. Ela começou no ano de 1990 e ela se estendeu até 2025. E basicamente o que acabou acontecendo ao longo desses 35 anos, em gestões anteriores do governo do estado de São Paulo e do governo do município de São Paulo, é que as ações, basicamente, elas foram sendo repetidas, né? E ações débeis, ações que foram higiênicas, que foram simplesmente concretizando e dando mais força para aquela grande estrutura da Cracolândia. Vou tocar num assunto que eu também preciso de uma opinião sua, porque não podemos deixar de lado isso. Cracolândia, cocaína, drogas ilícitas. E a questão do álcool? Doutor Quirino, nós estamos falando da entrada de várias pessoas encaminhadas no hub. Tinham muitos casos já com alcoolismo avançado, ou o álcool é algo ainda para se pensar e organizar? Porque de todas as substâncias, não precisa ser um gênio, mas nós sabemos de números, nenhuma delas, se juntarem todas as, vocês sabem disso, juntarem todas as substâncias ilícitas, você não chega a 50% dos alcoolistas, dos alcoólicos que em uso, né? E do quanto o álcool mata, dos índices e números que nós temos dentro de Instituto Médico Legal, quanto que, né, acidentes de trânsito. Álcool é algo muito... Precisamos fazer um hub só para álcool? Como é isso no teu pensamento, né? Como é que a gente vai lidar com a questão da quantidade de bebida que rola hoje do lado da universidade? Eu me formei na FMU, né? E meus 2 últimos anos foi saindo pela Taguá. O senhor conhece a rua atrás, né? Vamos esquecer a instituição. Como é que a gente lida com isso? Vamos montar um hub só para álcool? O álcool é um grande problema. Talvez um dos maiores. Delicado. Talvez um dos maiores problemas que nós temos, não é só na área da dependência química, não. Talvez seja um dos maiores problemas que nós temos... Sociais, familiares. Exatamente. Por quê? Porque as bebidas alcoólicas são drogas legalizadas, então o álcool é uma droga legalizada, por conta disso, de mais fácil acesso, né? Por mais que exista um acesso às outras drogas, mas é um acesso mais dificultado por serem drogas ilegais, né? Por mais que a maconha tenha sido descriminalizada, mas ainda continua sendo uma droga ilegal, então é muito mais difícil você acessar uma droga que é ilegal do que acessar uma droga que é legalizada. Então, o acesso é facilitado, existe, Irã, uma redução da percepção de risco, ou seja, quanto mais se flexibiliza o controle sobre uma substância, mais existe a redução da percepção de risco sobre os problemas que essa droga traz. Repete isso e explica para quem está escutando. A situação é mais ou menos assim, olha, quando as pessoas se reúnem no final do dia, sexta-feira, falam, sextou, vamos lá para um happy hour, vamos tomar uma cervejinha, vamos tomar um chopinho, você está reduzindo a sua percepção do risco que essa droga pode causar na sua vida. E isso acontece quanto mais fácil é o acesso. As drogas legalizadas, elas
inundam a nossa sociedade com propagandas. Então as pessoas começam a banalizar, diminuir os problemas que essa droga pode causar. Ou seja, reduz a sua percepção de risco, ou seja, reduz o quanto você consegue perceber do risco que essas drogas causam. E agora a gente teve, né, eu, por exemplo, a gente até pode conversar sobre isso também, mas eu, por exemplo, tenho uma posição muito clara, pessoal, contra a flexibilização do controle sobre qualquer droga. Agora, recentemente, o STF acabou descriminalizando a maconha. Eu acho esse um grande risco que a gente tem na nossa sociedade. Por quê? Porque quanto mais você reduz o controle sobre uma substância, é mais difícil depois chegar para você falar com seu filho e chegar para ele e falar: filho, pô, não fuma maconha não. Pô, pai, mãe, mas ele não pega nada não, pô. É uma droga que, caramba, hoje nem é mais crime se usar essa droga, tá tudo certo, pô. Então, isso daí vai reduzindo a percepção de risco das pessoas. E tem um trabalho bastante interessante que é realizado nos Estados Unidos, que mostra que quanto mais reduz a percepção de risco sobre uma droga, maior aumenta o consumo. Isso, em especial, no que diz respeito à maconha. Só para falar sobre essa questão específica. Em especial com as drogas K? Então, a drogas K a gente já vai conversar, mas a maconha ainda, a maconha que todo mundo aí acaba conhecendo, tal, que é a droga mais usada, ilícita, mais usada, é uma coisa interessante, porque nos Estados Unidos, pela primeira vez, pela primeira vez, agora 2025, tem muito mais consumo de maconha do que álcool nos Estados Unidos. Nossa! Por quê? Esse dado eu não tinha nessa informação. Essa informação é uma pesquisa que foi publicada, numa pesquisa epidemiológica, que foi publicada numa revista científica, uma das principais revistas científicas do mundo, chamada Addiction, né, que Addiction em inglês é dependência química. Então, essa revista Addiction publicou esse dado que pela primeira vez nos Estados Unidos há mais consumo de maconha do que álcool. Por quê? Porque, infelizmente, tem tido uma investida cada vez maior de órgãos de imprensa, de setores da sociedade, buscando mostrar que maconha é um negócio tranquilo que você pode usar. E não é verdade. Maconha causa uma série de problemas, dependência química, problemas psiquiátricos graves, enfim. Causa problemas para o indivíduo conseguir finalizar a escola, universidade, pessoas que usam maconha, quando comparadas com pessoas que não usam, tem uma renda menor, enfim, o impacto na saúde, o impacto social é muito grande. E aí isso daí talvez dialogue com essa outra questão que você nos trouxe agora, que é dos canabinoides sintéticos, ou mais conhecido como as drogas K. E eu vou perguntar sobre a droga K, porque um passarinho me contou que você fez um estudo enorme sobre as drogas K. Nós estamos com pouco tempo no programa e eu vou pedir para você fazer pelo menos um apanhado geral em relação a como está a condição lá nos Estados Unidos e o que pode e virá acontecer aqui se a gente não tomar uma providência. Sintetizando, as drogas K são canabinoides sintéticos. O que significa isso? São drogas fabricadas em laboratórios que agem nas mesmas estruturas cerebrais onde haja maconha natural. Mas como são drogas sintetizadas em laboratórios, essas drogas elas acabam vindo com uma potência muito maior. Tem canabinoide sintético, Irã, que é 100 vezes mais potente que a maconha. 100 vezes. É muita coisa. E causando então mais dependência, mais problema psiquiátrico, enfim, destruindo a vida do usuário. E é uma questão importante fazendo esse paralelo com a maconha natural, porque infelizmente tem muito jovem por aí, e aqui vale uma reflexão e um alerta para as pessoas que estão nos assistindo, porque tem muito jovem que já usa maconha natural, e com essa ideia de que não pega nada, que é uma droga de menor poder lesivo, que não é verdade, mas enfim, essa ideia, redução de percepção de risco em relação à maconha natural. E aí a hora que esse indivíduo se depara com a droga K, né, K2, K9, vocês devem ter ouvido falar bastante sobre isso, é aquela droga que causa o piripaque do Chaves, o indivíduo fica aquele efeito zumbi, é essa droga que a gente está falando, K2, K9. E aí o indivíduo que já é usuário da maconha natural fala assim, eu só vou dar uma batizada aqui na minha maconha natural com a droga K, que é esse canabinoide sintético.
Só que, na verdade, pô, essa droga K, o indivíduo às vezes pensa assim, pô, é como se eu estivesse usando uma maconha um pouco mais forte. Não é verdade. E não é nada disso. Essa é uma droga sintetizada em laboratório, infinitamente mais potente que a maconha natural, que já é nociva para a sua saúde, mas se o indivíduo utilizar esse canabinoide sintético, vai ter muito mais problema. E de maneira inadvertida, muitos jovens, infelizmente, têm entrado nesse caminho. E aí a gente tem um dado bem interessante sobre isso lá no Hub. Os usuários de drogas K são muito mais jovens quando a gente compara com usuários de outras drogas e chegam lá no Hub com muito mais problema. Ou seja, muito mais comprometido, né? Muito espertos. Só para a gente ter uma ideia, hoje, mais ou menos 30% de todos os pacientes que a gente atende no Hub usam drogas K. E é muito importante a gente ficar atento para que, fora desse contexto aí de cenas abertas de drogas e tal, que essa substância não se expanda aí para outros cenários. Eu tenho muito medo, estou há 30 anos nessa área, 31, e a oferta é muito grande. Estamos falando do terceiro maior negócio, o narcotráfico. Eu estou falando de drogas ilícitas, sem contar com a bebida. Se juntar com a bebida, a oferta é absurda para substâncias psicoativas que alteram o seu sistema nervoso central. Como a gente não sabe como é a sua cabeça, a minha cabeça, a sua cabeça que está assistindo, então uma substância, por exemplo, como a maconha, age de uma forma comigo, com o Quirino de outra forma, com você de outra. Então fica muito difícil. Eu tenho um sonho. E o Dr. Quirino tem esse mesmo sonho, você colocou isso na minha cabeça. Tem que ter leito disponível para quem quer se tratar, não é, doutor? É uma obrigação, a gente está chegando no final do programa, eu queria que você fizesse um comentário final como secretário, membro de governo, membro de política pública. O meu sonho é que tenha o leito para se tratar. Queria que o senhor fechasse o programa com essa informação, porque aí a gente consegue brigar um pouco igual, né? Então é isso. Quando eu estive em Brasília, eu fiquei 6 anos em Brasília, passei por 2 governos, e essa foi uma grande briga minha. E não foi só briga, não, nós aumentamos mesmo o financiamento por parte do governo federal para leitos de internação, para leitos hospitalares, leitos com terapêuticas. No período em que eu estive em Brasília, consegui, juntamente com outras tantas pessoas, com vários grupos trabalhando de maneira conjunta, nós conseguimos aumentar a oferta de leitos disponíveis. Por quê? Porque as pessoas que apresentam quadros graves de dependência química precisam de um leito nesse momento mais agudo. Foi complexo, né? Foi muito por conta disso que nós aqui em São Paulo conseguimos acabar com a Cracolândia. É óbvio que isso contou com outras tantas ações, como conversamos aqui, ações de saúde, assistência social, de repressão ao crime organizado de um jeito muito forte, contundente, ações de revitalização de espaços públicos, ou seja, todas essas ações são importantes, mas nós precisamos partir da oferta adequada de cuidado ao dependente químico. E a oferta de leito é a parte inicial, fundamental, para que as pessoas com dependência química consigam iniciar o seu processo rumo à recuperação. Cracolândia hoje não existe mais aqui em São Paulo. O problema com álcool e drogas acabou? Óbvio que não. Inclusive lá na região central, nós estamos aumentando o número de leitos no Hub. Agora o Hub está trabalhando em conjunto com a unidade de Recomeço Oeste, uma outra unidade do governo do Estado de São Paulo. Estamos aumentando leitos lá também. Por quê? Porque nós precisamos continuar a ajudar as pessoas. Ainda tem muita gente na rua, não na Cracolândia, muita gente na rua precisando de cuidado e muita gente fora da rua, e que a gente quer tratar essas pessoas para que elas acabem não indo para a rua. Bom, estou aqui, recebemos para o programa Novo Mundo Convida o Dr. Quirino Cordeiro, que é diretor-geral do Hub de Cuidados de Álcool, de Crack e outras drogas, e também agora da unidade Recomeço Helvétia, desde abril de 2023. Uma grande satisfação receber o senhor aqui. Meu irmão, obrigado. E outra coisa, estamos prontos para o Hub de álcool, só para cuidados de alcoólicos. Só para finalizar aqui, álcool em cenas abertas, justo quando nós tínhamos a Cracolândia lá,
segunda droga mais usada. Claro, a Cracolândia, a droga mais usada, crack. Mas segundo, e não é segundo longe não, é segundo ali, ó, não. Coladinho, álcool. Álcool é a grande porta de entrada para drogas. Qual que é? É o álcool. Não tem, o álcool ganha de todas. A maconha, em geral, é o segundo passo, mas porta de entrada é o álcool. Esse daí tem que ser um grande alvo para as nossas ações. A nossa grande meta é, eu estou lá em Manaus, na COP, no Pará, eu estou no Rio Grande do Sul, no Nordeste, tem que ter o leito para tratamento, disponível na hora que precisa. Conta comigo, doutor. Mais uma vez um programa com o senhor aqui. E eu sou o Irã Ravache, e mais uma vez fizemos aqui substituindo Neliana Figli, no programa Novo Mundo Convida. Fica com a gente.